Olá, empreendedores e empreendedoras desse Brasil maravilhoso. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast As Empreendedoras Brasil! Vou fazer aqui, ó. Bom, gente, antes da gente começar esse bate-papo maravilhoso que vai ser hoje, eu tenho certeza disso. Tu tem, amiga? Com certeza. Vocês têm também? Sim. Então, olha, antes da gente começar, a gente vai fazer primeiramente os agradecimentos aí com relação aos nossos patrocinadores. E o maior patrocinador é Jesus Cristo de Nazaré. Então, a gente agradece a Nosso Senhor, porque Ele é que nos patrocina, Ele que nos gerencia, Ele que nos ajuda acima de tudo e de todos. Isso aí. E agora a gente vai agradecer a doutora Alessandra Reale. Doutora Alessandra Reale é uma ginecologista obstetra maravilhosa do Recreio, São Gonçalo e Niterói. Gente, vocês têm que ir, eu sempre repito isso, né, amiga? Com certeza, maravilhosa. Vocês têm que ir no Instagram dela, doutora Alessandra Reale. Muito mais que uma médica, né? Muito mais. Ela é uma amiga, ela é uma parceira. Humanizada. Atendimento totalmente humanizado. É aquela doutora que quando ela vai atender o parto, ela não fica só naquilo, né, amiga? Não. Ela continua aquele atendimento depois, até amizade com os seus pacientes. Isso. E tem um carinho enorme pelas crianças que ela coloca nesse mundo, Sim, né? sim. Ela tem um agradecimento muito grande. A palavra que norteia mesmo o trabalho dela é gratidão. E ela já esteve aqui conosco, né, amiga? Sim, sim. Tem um episódio da doutora Alessandra Reale no nosso canal do YouTube. É só vocês chegarem lá rapidinho, As Empreendedoras Brasil, e vocês vão ver, tá legal? Então entrem no Instagram que vocês vão ver como ela é elogiadíssima pelas pacientes dela. Sim, com certeza. E a nossa outra patrocinadora? Aí é pra quem gosta daquele ambiente lindo, maravilhoso, assim, sofisticado, elegante. Preço bom. Preço bom, qualidade. É a Landes, gente. Quem já conhece a Landes? Se você não conhece, você precisa conhecer. Porque a Landes é uma empresa de móveis planejados, não só para sua residência, mas para sua empresa também. Então você precisa conhecer. Bom acabamento, né, amiga? Qualidade, atendimento excelente. Você tem que ver o sofá que tá lá agora. Nossa, maravilhoso. Ali no Instagram vocês vão ver. As cozinhas deles, né, amiga? Que coisa linda, né? Bem acabadas. Então, assim, se você quiser preço e qualidade, é na Landes. Então não deixe de ir lá conferir no Instagram, landes.valqueire, que vocês vão amar. Aqui em Vila Valqueire, gente. Pertinho. Maravilhosa a loja. Sim, Sheila sim. também arrebenta a equipe dela toda. Sim. Maravilhosa. E fica o convite, Sheila, a gente está te esperando aqui. É verdade. Só falta a Sheila vir, né? Verdade. Então, vamos lá. Gente, nós vamos começar agora um novo bate-papo, e é uma novidade aqui, essa quantidade de gente toda. E tudo, olha só, gente, tudo gente linda, maravilhosa, elegante, sincera. Então a gente vai começar aqui pelo Daniel. O Daniel eu já conheço bastante tempo, né, Daniel? De vez em quando eu vou lá no ateliê da dança, meu Daniel, tô indo aqui e tal. Porque a minha sala é embaixo, o ateliê da dança é em cima, no Clube do Valqueire. Valqueire Tênis Clube. Ateliê da dança. E aí a gente vai primeiramente falar com o Daniel, com a Luísa, Maíra e Yasmin. Tem mais? Maiara. Maria. Ai, gente, é tanta gente, desculpa. Tem mais duas, Giovana e Maria. Isso! Só lindas meninas maravilhosas aqui, já profissionais na área da dança, profissionais do ateliê do Daniel, maravilhoso, que já é super reconhecido. Ele vai contar um pouco aqui da história dele, gente. Maravilhosa a trajetória dele para chegar até aqui. E a história das meninas também, que já estão começando lindamente, já com carreira internacional. Muita coisa boa para contar aqui pra vocês. Já estiveram até nos Estados Unidos da América. Entendeu? Olha, foi você que esteve? Ali, ó. Deixou cair o celular, tá vendo? Meu Deus. Daqui a pouco você vem pra cá. Bom, vamos começar então com o Daniel. Daniel, você é empreendedor, correto? Sim. E é por isso que vocês estão aqui hoje, principalmente você. Sim. Porque esse canal é um canal de empreendedorismo. Voltado para a mulher em geral, mas também a gente tem a participação dos homens. Então vocês estão aqui no quadro #eles também. Daniel, me conta como é que foi isso, assim, como é que você foi parar no ateliê da dança. Me fala um pouquinho da sua trajetória profissional, assim, rapidamente, porque a gente quer conhecer mais o ateliê da dança. Obviamente, a sua experiência profissional, e porque tem várias meninas aqui que vão ter que compartilhar as delas também. Sim. Então, por causa do tempo. Então, me diz assim,
como foi que você foi parar no ateliê da dança? Mas antes disso, você é bailarina também, não é? Como é que foi isso? Como é que foi dizer pra mãe, eu quero ser bailarina? Fala pra mim. Na verdade, eu sou do norte, não sou carioca, Belém do Pará. Olha, Meu pai é esse militar. sangue é mãe também, minha mãe Meu pai é parece. militar e Legal. minha mãe é enfermeira. Minha mãe também. E o meu sonho do meu pai era que eu seguisse o mesmo caminho que ele. Militar. Polícia militar, ou exército, alguma coisa, nunca imaginou. E eu estava na escola, no ensino médio, eu comecei um pouco tarde, porque os meninos, a mãe não quer botar no balé, nem o pai, é a última opção. Aham. Então o menino ele vai por conta própria pro balé. E foi o que aconteceu com Foi o que você? aconteceu comigo. Eu estava no ensino médio, eu estava quase reprovado no ensino médio, e a escola ela tinha feira da cultura, né, onde tinha apresentações de dança contemporânea. E eu não tinha opção, o professor falou, você vai dançar ou você está reprovado na escola. E aí eu tinha um pouco de preconceito, né, porque é cultural brasileiro, preconceito, até conhecer de fato. E aí eu fui, tinha um olheiro que ele falou que eu tinha muito talento para dançar, eu não queria ir a princípio, porque a gente imagina balé clássico, é uma coisa enraizada na gente, Sim. né? E aí eu não resisti, mas acabei indo fazer uma aula experimental. Isso você tinha quantos anos? Era adolescente? 16 anos. Olha, 16 anos. E aí eu fui na escola, acabei entendendo melhor o que é a dança, que não tem a ver com sexualidade, é uma expressão do corpo, tanto para hétero, para qualquer. sim. Mas a gente tem na nossa mente, né, uma coisa muito antiga, né? Então eu participei da coreografia e imediatamente o professor falou, não, vou te dar bolsa porque você tem muito talento. E eu fui para um festival lá em Belém do Pará, onde tinha um professor do Teatro Municipal, que era o Ronaldo Martins. Quando ele me veio, ele falou, eu tenho uma bolsa para te dar para o Rio de Janeiro, na Débora Couto. Nossa! E aí, e assim, Sensacional ela. E eu me assustei, né, porque eu dançava por dança, não almejava virar profissional na área, né. Então eu tive 2 meses, 3 meses para decidir o que eu queria fazer, aí eu falei pro meu pai, ele falou, é o que tu quer? Eu falei, vai. Seu pai te apoiou? Sempre teve a mente bem evoluída, ele falou que o importante era a gente estar feliz, né. Então ele comprou a passagem, eu não tinha nenhum parente, eu não tinha nada. Então eu vim com a cara e com a coragem, sem nenhum centavo. Com 16 anos. 16 Mas anos. o patrocínio botou você. Não, então, eu local, fiquei a princípio na casa de uma amiga da minha mãe, que morava, acho que no Complexo da Maré. E eu passei um tempo lá. O patrocínio foi só para as aulas. Só para as aulas, bolsa de aula, né? Só que assim, Alimentação tinha. nada, não tinha nada. E ela que bancava tudo, essa pessoa que. Então, ele me deu a bolsa e eu tive que trabalhar. O homem, ele não vai para a dança, porque chega uma idade e tem que trabalhar para se sustentar. Sim. E a dança, ela é a longo prazo. Né? A gente tem a menina lá fora, nos Estados Unidos, se contrata depois dos 18. E os homens não têm esse tempo, porque o pai e a mãe não querem que entre uma faculdade. Até as meninas mesmo que passam por isso, terminam ensino médio, ainda não é visto a dança como uma profissão. Entendi. Né? Então eu cheguei aqui, eu tive que trabalhar. Desculpa, ainda não é visto? Não, pelas mães. Pelas mães? Pelas próprias mães. Tá, mas pela sociedade, ok. Também é meio difícil. A pessoa quando diz que é bailarino, acha que você não quer nada com a vida. Ainda hoje em dia ainda é assim. E na verdade não é tão simples assim. Não é tão simples, porque exige a dedicação das meninas quase que 24 horas por dia. Você tem que comer bem, você tem que dormir, você tem que cuidar do corpo. Ainda mais se for para profissional mesmo, né? Porque é muita relação, né? E tem que começar cedo, porque a dança ela depende do teu vigor físico, né? E quando você vai chegando numa idade, você não pode mais. É um esporte de alto rendimento. Na verdade, o balé clássico, contemporâneo, é um esporte de alto rendimento. Sim. E quando você chegou no Rio, como é que Eu foi? cheguei, Você já começou na Débora Couto de cara? Eu estagiei na companhia durante um período e eu comecei a estudar o balé clássico. Eu comecei a me apaixonar mais pelo balé clássico. Mas é lindo. Então eu... Aquela dança da Débora Couto dos eventos dela? É contemporânea. É contemporânea? Dança contemporânea. Só que hoje em dia os coreógrafos e diretores contemporâneos trabalham com pessoas clássicas.
Eles pegam as pessoas clássicas para adaptar para o contemporâneo. Porque também tem algumas, aí eu não sei como é que eu vou te dizer, não é manobra, mas assim, passos, seria isso? O balé clássico ele é a raiz da dança. O contemporâneo você desconstrói o balé clássico. Porque Você pega a aqueles técnica do saltos balé. todos é do balé. É tudo do balé. Aquilo tudo é do balé clássico, aqueles saltos todos. Então, de repente, seja por isso que eles pegam, que ele tem mais maleabilidade. Eles desconstruíram o balé e fizeram a dança contemporânea. Entendi. Então os dois, toda a dança na verdade a raiz é o balé clássico. Não tem como você dançar o contemporâneo sem o balé clássico. Entendi. E aí eu passei um longo período na Débora Cole, que foi onde que eu decidi buscar mais conhecimento no balé clássico. E aí foi que eu encontrei o ateliê da dança, que na época a Bianca, mãe da Maria Helena, estava precisando de um rapaz para dançar com uma bailarina chamada Tamiri Schubert, que hoje ela está no São Francisco Balé nos Estados Unidos. Nossa. Na época ela tinha 14 anos e eu já tinha 19, 20. E Aí aí você eu dançou com ela? fui dançar com ela nos concursos e representando o ateliê. Foi aí que eu vi que para mim me especializar no balé eu tinha que abrir mão de algumas coisas. Né? Então eu parei de trabalhar e fui trabalhar só com a dança, dando aula, fazendo curso. Você arriscou tudo, né, em prol do balé, sem ter aquele medo, será que eu vou conseguir? Será que vai dar Não, eu certo? nunca tive esse medo, só que assim, teve uma determinada idade que eu tive que decidir se eu queria ser professor ou bailarino. Porque também não dá para te carregar as duas coisas. Então eu fui num concurso que eu ganhei uma bolsa para os Estados Unidos e para Portugal. Eu tinha que decidir se eu ia estudar balé, mesmo como bailarino, ou se eu queria ensinar, passar. Né? Então até isso você tem que decidir cedo. Então aos 26 anos, 27, eu decidi que eu não queria mudar de novo, porque quando eu cheguei no Rio, a cultura é diferente do Norte. Então eu sofri, apesar de ser no Brasil, é bem diferente a maneira com que você fala, a maneira com que você se comporta, a alimentação, então foi um choque. Sim. Então eu tinha isso, não quero pegar outro choque. E eu comecei a me realizar ensinando as meninas a dançar. Então, para lá, para os Estados Unidos ou para Portugal, você iria ser Bailarino. Então, você optou... E a Débora Cole, que mesmo na época queria que eu ficasse lá, mas só que não era a área. Que Professor também não? Não, como bailarina. Só que não era a área. Eu sempre tive muito talento para ser bailarina, assim como todas elas aqui. Talento nato. A dança precisa de talento natural. A pessoa nasce e você já vê, sei lá. Então chegou nesse momento eu falei, não, o que me dá prazer, o que me deixa feliz é ajudar as meninas a realizar os sonhos delas. O meu sonho se tornou realizar sonho. Entendi. Nossa, mas é isso. Então, assim... Transformar a vida, né, de outras meninas, rapazes que querem entrar para essa carreira, né? Elas chegam cedo. A Luísa, por exemplo, chegou com 5 anos no ateliê. Olha, já são quantos anos agora? Eu já estou há 12 anos na ateliê. 12 anos? 12 anos fazendo balé. Na ateliê eu devo ter uns 10 anos. 10 anos, mais ou menos. Então, Quando é que assim, você descobriu que queria profissionalmente também? É porque eu comecei a ir em vários concursos quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos. E aí eu percebi que eu tinha como ser bailarina, percebi que eu gostava daquilo. E aí eu comecei a me dedicar, comecei a fazer aula todo dia, ensaiar todo dia. Aí eu percebi que eu realmente queria ser bailarina e aí eu tô levando até hoje para isso. Teu sonho também? É. E você, Maria, Maria? É isso também, eu tô no ateliê há 2 anos, né? Foi um ateliê que realmente veio a paixão, porque o ateliê é exatamente para isso. E aí foi onde eu comecei a ensaiar, treinar. E aí me veio esse gosto pela dança e pelo balé. E antes desses 2 anos, você já tinha feito outros tipos de dança? Já, eu já tinha feito balé também, só que ainda não era algo tão, nossa, eu quero isso pra minha vida. Eu já tinha feito outros tipos de dança também, mas também era mais por um hobby, sabe? E aí foi no ateliê que eu comecei a profissão. E ela já conseguiu desenvolver bem nos 2 anos? sim, ela nasceu por balé. Tanto todas essas meninas que eu trouxe, elas nasceram por balé. Só que o desenvolvimento da Maria, que não estava conosco desde pequeno, porque tem uma base que você vai criando desde pequenininha. A Maria não, ela já chegou já com 12 anos,
Só que a gente viu um super talento nela. A gente chegou para a mãe dela e falou, olha, sua filha nasceu para dançar. Então, se ela fizer tudo direitinho, tanto que ela foi uma das que passou para ir para o WBC nos Estados Unidos. Então, assim, em pouco tempo ela teve muito resultado. Ou seja, realmente prova que ela nasceu para isso. Você acha... E a Yasmin? A Yasmin, ela passou pelo ateliê, ela tinha 10 anos de idade, mas ela mora em Bangu, a distância era muito longa para ela, bem pequena, e a mãe resolveu tirar na época. Começou a trabalhar, não tinha quem trazer. Né? E aí ela se afastou do balé por 4 anos. Quando eu saí, eu fui para uma escolinha de baile só para ter uma atividade para fazer. Só que, assim, não era... Quando eu saí do ateliê, eu chorei muito, porque lá realmente você vê que, tipo assim, é especialidade do clássico, e aí, tipo assim, você vê que é diferente, sabe? Tem diferencial que outra escola não tem. Então, quando eu fui pra lá, quando eu saí, né, na verdade, eu não queria sair, só que pela distância, como o Daniel falou, eu não tinha o que fazer, eu tinha 10 anos, a gente já comeu sozinha. Claro. E aí eu fiquei, minha mãe me botou numa escolinha de baile, só pra eu ter alguma atividade pra eu fazer, e aí aos 14 eu saí, eu não queria mais. E aí eu fiquei até os 17, sem fazer nada, assim, sem dança mesmo. Tem quantos anos agora? 18. O resultado dela é mais surpreendente do que a Maria, porque ela retornou para o ateliê há 7 meses atrás, e a gente preparou, e ela também já passou Já está equilibrada para o concurso. Você fala desse resultado surpreendente, você está querendo dizer assim, em questão de tempo. De tempo, porque o que acontece? As meninas, elas estão em processo. Quando você chega a 18 anos, você já tem que estar pronto para o contrato fora, porque quem é do balé clássico no Brasil só tem o teatro municipal, algumas companhias pontuais. Para você ser profissional do balé clássico, tem que ser Estados Unidos, Alemanha, né? Então aí tem uma idade que eles começam a contratar. Só que com 15, 16 anos, eles dão bolsa para a escola também. Né? Então ela voltou e falou, não, é o meu sonho, dá ainda tempo, a gente dá. A dedicação tem que ser o dia todo ali, e assim ela fez. Ela abriu mão terminou a escola e se dedica 100% ao balé clássico. Entendi. Então o resultado, ele é mais rápido pela dedicação também. Então hoje vocês já não estão mais naquele patamar de escolinha de dança, vocês já estão já no nível de profissionalizante mesmo, né? No balé É uma clássico, escola diferenciada. a gente orienta e às vezes no balé clássico aquela pessoa não tem tantas condições, mas a gente orienta para o contemporâneo. Entendi. Existe um leque. Elas que eu trouxe aqui, é todas que são assim, tem talento para o balé clássico. Entendi. No caso aqui, elas só atuam no balé clássico. Não, elas já tem que atuar, para ser bailarina clássico, tem que atuar e dominar todos os entendi. todos assim. Mas no caso, elas dominam o balé clássico, enquanto que outros alunos em outras especialidades não dominam o balé clássico. Aí e elas dominam tudo. Quem dança o clássico consegue dançar tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que você traz humanização quando você está ali com as suas alunas, seus alunos? Ou é uma coisa mais radical? É necessário que seja mais radical? A cobrança é extrema? Ou você consegue humanizar isso? E você consegue ter o mesmo resultado? Então, assim, elas lá no ateliê. Pelo sorriso eu já vi que. Passa o dia todo com a gente. Passa um dia todo com a gente. Então a gente acaba sendo pai, psicólogo. Entendi. Todo tipo de. Elas passam mais tempo com a gente do que com a mãe e com o pai. Então elas chegam elas vão para a escola, chegam 2 horas e às vezes 10, 11 horas, meia-noite. Eu vejo. Então, assim, elas passam mais tempo com a gente. O balé, ele é uma coisa mais rígida. E eu sou bem rígido, porque assim, quando elas procuram atender, elas entregam um sonho na nossa... Isso é uma carga muito pesada para a gente. Né? Porque a gente está sendo responsável pelo sucesso ou pelo fracasso daquela bailarina. Então a gente, assim, tem uma sobrecarga na gente, então a gente sabe o caminho, e muitas das vezes elas não entendem por ser muito nova. Então no balé clássico você tem que amadurecer mais rápido, né? Então a gente às vezes dá esporro, a gente cobra num nível muito alto, dependendo do sonho
de cada um. Se a menina chega, não, eu não quero ser do balé clássico, só quero fazer só por fazer. É a mesma aula, só que a cobrança ela é diferente. Sim. A cobrança ela é mais leve, ela é mais... Só que o balé clássico ele é bem rígido, é preciso de disciplina, é preciso ter força mental, força de... A pessoa tem que ter certeza. Para você conseguir ser bailarina, tem que ter certeza absoluta. Só que assim, elas são muito jovens, elas não têm aquela certeza, a gente mostra, né? É esse caminho. E às vezes é muito sacrificoso para elas, porque elas deixam de ir para o shopping, deixam de ir para a festa de 15 anos. A gente está lá, às vezes, sábado, domingo, em festival. Isso é muito comum na vida dos atletas em geral, né? Sim, então aí chega uma etapa na vida da adolescente que ela decide o que ela quer. Se ela quer abrir mão da vida social, ou se não, isso não faz mais parte dela. Todo mundo que acaba largando se arrepende. Porque larga porque eu estou saindo, eu preciso ter vida social. E aí consegue comparar depois. Só que depois não tem mais como. O balé ele é ingrato, porque quando você volta, o tempo perdido foi muito... Por isso que ela é uma exceção. Ela teve um tempo perdido e ela conseguiu resgatar. Ainda na adolescência, talvez seja isso. Sim. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou de força emocional. Como é que é isso, assim? A força emocional. A gente sabe o que é força emocional, obviamente, mas descreva isso na prática pra gente. Então, lá no ateliê, quando eu assumi há 6, 7 anos atrás, a primeira coisa que eu botei é a oração antes de todas as aulas. Porque eu acho que sem Deus a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta eu ter talento, eu ter dinheiro, eu ter riqueza, se eu não tiver Deus. Então eu procuro ensinar para elas que eu ensino elas a comprarem Bíblia, eu ensino elas a ter acreditar, independente de religião, em um Deus. Um Deus que vai te sustentar na hora que ninguém mais pode sustentar. A força emocional que eu digo é para lidar com a pressão e com a pressão de entrar no palco. Porque elas estão 24 horas sendo avaliadas. E para uma criança nova, você tem que ensinar a ganhar, a perder. Numa competição, você tem um campeão e você tem aquele ganho aqui. Só que o balé ele não define isso. A gente coloca elas para viver a pressão de uma companhia. Porque o que acontece? O bailarino está todo dia sendo avaliado. Então, às vezes, troca o diretor, ele não gosta de você. Aí troca o diretor, ele morre de amores por você. Então, a gente ensina elas terem força. Porque assim, a geração de hoje não lidar bem com a rejeição, mas a rejeição ela faz parte Da vida. Claro. O não, a gente levar o não faz parte. Eu ensino ela que um dia você vai, alguém não vai gostar de mim, e tudo bem não gostar. Não quer dizer que o seu trabalho está ruim ou que você, entendeu? Então acho que o que a gente tenta mais ensinar é a lidar com as frustrações da vida e do balé clássico. São muito jovens, né? Porque elas realmente precisam ter esse entendimento já desde cedo. E esse você considera ser um diferencial também do Sim, trabalho? eu acho que Deus, a gente pregar Deus no ateliê, a gente não força, a gente ensina que você tem que buscar uma sustentação, seja católica, seja evangélica, seja qualquer. É que sozinho a gente só vai até um certo ponto. É a fé de cada um, né? Você já se deparou com questões de rivalidade entre as alunas? Não, isso tem o tempo todo, até mesmo inconsciente delas. Sério? Não é uma maldade. Só que o balé ele é competitivo. Ele é ninguém entra numa escola querendo ser o pior. Né? Então, assim, é saudável no ateliê. A gente também tenta administrar. Eu posso olhar para Yasmin e falar, poxa, ela está alcançando coisas e eu vou no mesmo caminho que ela está indo. Eu fico feliz pelo sucesso dela, fico triste porque ainda não alcancei, mas eu posso alcançar, porque ela está tendo a mesma aula, o mesmo ensinamento e está dando certo. E às vezes é uma decisão. Você acha que é necessário para o balé clássico? É necessário essa rivalidade ou essa competitividade? Sim, eu acho que como tudo na vida, e a gente ensina isso, a vida é uma competição. Você vai, às vezes, trabalhar numa grande empresa, você não é o único entrevistado, tem 20. E sempre, o balé clássico, sempre o melhor. Não é o melhor do que a Yasmin, é o melhor eu tenho que competir comigo mesmo. Às vezes eu não quero ir para o balé, ou não quero ir para a escola,
Mas eu entendo que aquele dia que eu ficar, eu vou estar atrás. Entendi. Eu vou correr um passo atrás da minha amiga. E vocês, meninas, assim, como é que vocês lidam com isso? Assim, como é que é o dia a dia de vocês no ateliê da dança? Qual a opinião assim, de vocês? E a Júlia? Fala pra mim. Então, a gente, como a gente falou, a gente chega lá depois de 2 horas, às vezes 1h30. Tipo, eu que moro em Bangu, é uma distância maior, então eu saio de casa 1 hora pra estar lá às 3, tipo 2h30, 3 horas, né? Tem que ser alongado, de aula e tudo mais. E aí a gente às vezes sai tipo 10, 11 horas, quando tem festival a gente fica mais, enquanto de coreografias e tudo mais. Então assim, é cansativo, tem dias que você acorda e fala, não quero ir, não quero jogar tudo pro ar. Quero assistir, de tudo? mas Quase assim, todos os dias. todo dia eu acho que toda bailarina pensa em desistir um pouco. Mas o que a gente quer alcançar é maior, sabe? Nosso sonho é maior do que qualquer coisa. Então a gente para, respira e fala, não, vamos ir. Às vezes eu cheguei de participante no ateliê não querendo fazer aula. E aí eu até esses dias comentei com a Luísa, eu falei assim, nossa, hoje eu tô zero afim de fazer aula. Mas eu cheguei aqui e aí a gente começou a brincar, se divertir, porque a aula também não é só aquela pressão. O Daniel muitas das vezes brinca com a gente pra dar um pouco aquela atenção parar, sabe? Que a gente tem de fazer tudo certinho. E aí eu falei pra Luísa, eu cheguei aqui e eu já esqueci que eu não queria, sabe? A gente vai indo e assim, é muito complicado essa questão de você querer ser melhor, você querer alcançar algo que alguém não alcançou. Mas eu acho que a gente fica mais feliz pela outra pessoa, pelo nome do ateliê, do que a gente não alcançou, sabe? Eu acho que é mais isso também. Aquela... E a questão? aquela questão da... Aqui acontece toda hora isso, a gente... Quer falar junto? Aquela questão da sapatilha, né, que a gente vê no Instagram, sabe? Aquela sapatilha linda no pé, e aí o outro pé sem a sapatilha todo ferrado. Isso existe constantemente? Sim. E como é que vocês conseguem suportar isso? A Luísa estava com uma lesão no pé. Teve que passar uma semana de molho, justamente pela sapatilha de ponta, porque assim, a sapatilha de ponta ela maltrata. Na verdade, todo esporte de alto rendimento, o teu corpo ele é levado ao extremo. Sim. Então, se você não tiver. Imagina. E na sapatilha que ela sobe, então ela estava fazendo aula e do nada, o pé dela começou a doer, e foi no médico, era tendão inflamado. Nossa! Eu tô Fala um assim. pouquinho. E já voltou? Eu já voltei, o médico me deu 5 dias de repouso. E aí eu comecei a tomar anti-inflamatório, remédio para curar, porque é o meu tendão do dedão, do pé, que inflamou. E eu já tive isso uma vez, aí eu parei, tomei remédio, melhorou. Só que conforme a gente vai treinando, tem algumas lesões que acabam voltando. E tem algumas até que nunca saram 100%. Sempre ficam ali um pouco. Que é a tendinite, que eu também tenho no tendão de Aquiles. Mas aí a gente tem que saber lidar com isso, saber que às vezes vai doer, mas a gente tem que ir atrás, correr atrás, tomar remédio e por aí mesmo. Nossa, meu Deus, a gente pensa que é fácil. Não é fácil não é moleza não. E os estudos, como é que fica nessa história, gente? Vocês conseguem conciliar? Então, fica difícil porque eu saio da escola meio-dia, chego em casa 1 hora, aí saio 2h30 para ateliê, e aí no ateliê o dia todo. Quando é dia de prova, fica mais difícil ainda, porque eu só saio do ateliê 10 horas, chego em casa 11 horas, e aí pra estudar, tá cansada, entendeu? Então, tipo, os estudos bem que a gente deixa de lado, um pouquinho de lado, pra gente conseguir conciliar essa vida com o balé. E aí a gente foca no balé, que é o nosso principal. Sim, Então você tem que ser aquela aluna que na aula tu tem que absorver tudo. Exato. Então, Daniel, explica pra gente como é que foi essa iniciação no empreendedorismo lá na ateliê? Como que você entrou nessa sociedade, nessa parceria? Como é que foi o convite? Ou foi você que mostrou o interesse? Conta aí, como é que foi? Eu nunca pensei em ser dono de escola, porque tem que lidar com as partes administrativas é meio complicado. E eu gosto de estar na sala de aula. Só que a antiga sócia resolveu vender a parte dela. Eu dava aula lá normalmente, dançava e dava aula, né? E aí a antiga sócia me ofereceu para comprar. A mãe da Maria que está ali é uma das donas. Então a mãe dela me ofereceu para comprar a outra parte, 50%.
E aí eu chamei a Vanessa junto comigo, e aí a gente uniu nós três, que já eram a gente que administrava artisticamente, e a gente entrou os três como sociedade para comprar o ateliê. A Vanessa aqui. Vanessa Menezes, é a minha amiga. Ela é dançarina também? Ela parou também para dar aula, né? Então ela resolveu também que a área dela era ensinar. Já é diferente da mãe da Maria Helena, a outra sócia, ela é bailarina do Teatro Municipal, funcionária pública, nativa e também dá aula. Inclusive acabou de dançar o Lago do Cisne no Teatro Municipal. A mãe dela ainda está nativa. Então, quais os grandes desafios que você percebeu nessa transição de carreira, né? Porque você saiu de professor e agora você não é só professor, você é o empreendedor da academia, né? Quais são os desafios que você encontrou aí nessa transição? Acho que administrar, porque a gente lidar com o cliente, então nem sempre a gente consegue satisfazer o desejo, é como qualquer outro trabalho, né? Então a gente faz bem feito, mas às vezes a gente não tem tempo de atenção, que às vezes o cliente precisa uma conversa com a mãe, como a vida é corrida e a gente está 24 horas ali praticamente dentro da sala, então às vezes essa área é muito difícil para a gente ter que lidar com a área administrativa, com a área de conversa com as mães, né? Então assim, e administrar não é uma área... Conseguir fazer isso e dar aula na mesma atenção que é o grande desafio. Sim, e ainda danço, inclusive eu danço com a Luísa, eu danço com as meninas. Você ainda se apresenta? Ainda me apresenta, acabamos de dançar no festival, ganhamos o primeiro lugar. Que horas você festival dorme, é esse? amigo? Que horas você dorme? Me explica isso. Não, ainda tem mais, eu sou faixa marrom de jiu-jitsu e Meu faixa Deus, azul gente, de que isso? Eu faço tudo. E que festival foi esse que vocês Foi viram? o Fendanite. Fendanite, do Cícero Gomes. Esse primeiro é bailarino. aqui do Rio de Janeiro? Fendanite. É. Fendanite. Foi aqui no Rio de Janeiro, quem promoveu foi o primeiro bailarino do teatro, Cícero Gomes, e a gente foi lá. É um evento grande? É, bem grande. Tem gente do Brasil todo. Nossa, Todos os eventos de balé é gente do Brasil todo. E vocês receberam medalha de ouro. De ouro, ela foi a melhor bailarina do evento. Ela? Foi. A Luísa? Com 14 anos. É. Arrasou. Nossa. E vocês, viagens? Me conta isso, por favor. Como é que foi essa questão da viagem? Como é que foi chegar lá? Como é que foi no avião? Como é que foi a cultura? Vocês chegaram a passear um pouquinho pela cidade? De onde vocês estavam? Então, eu fui junto com a Maria, porque a Luísa já estava antes, ela foi em outros concursos lá fora. A gente foi para o WPC, que é um concurso que fica na Flórida, em Orlando, lá na cidade turística, né? E assim, a gente foi junto no avião e assim, eu nunca tinha andado nem de avião. Eu nunca tinha ido pra fora, nada. E aí foi uma experiência muito legal, é muito diferente daqui, a cultura e tudo mais. Lá o balé é muito mais valorizado do que aqui no Brasil. A gente vê que tem, tipo assim, Tipo, eu e ela, por exemplo, a gente não ficou na colocação, mas a gente ganhou bolsa pra lá pra fora. Então, tipo, eles dão todos os recursos possíveis pra gente conseguir ter alguma coisa que realizar o nosso sonho. E vocês pretendem ir pra lá? Eu sim. Tipo assim, é o meu sonho ir pra fora. Eu quero ir lá pra fora. Gostei. E deixa eu te falar, Yasmin. Como é que foi a questão cultural? Você acha que você se adaptaria? Tipo assim, lá as coisas, exemplo, você vê, é tudo muito mais barato. Assim, não tem comida como aqui no Brasil, mas é tudo perto. A gente chegou aí no parque da Disney, quando o festival acabou, que foram 5 dias de festival. Aí quando acabou a gente deu um pulo lá no Magic Kingdom, né? E aí tipo, é muito mágico. Lá é muito diferente, assim, os ônibus lá tem Wi-Fi, tem ar-condicionado, é tipo, muito diferente. Moraria lá. Eu moraria, com certeza. Lá. E você, Maria? Agora acertei. Então, eu fui junto com a Yasmin, a gente dividiu um quarto, a gente foi junto, a gente ficou juntos todo momento. Quando a gente chegou lá, a gente encontrou com a Luísa, encontramos com a nossa professora, que também ficou junto com a tia Vanessa, que ela foi acompanhando a gente. Te dá aula aqui, na bateria. Sim, isso. Gente, olha, o ateliê da dança é internacional, tá? E aí, durante uma semana de evento, a gente teve aula todo dia, a gente ensaiava, a gente se apresentou. E aí foi a nota, e aí foi saindo, e teve a final, que foi a gala. E aí teve a apresentação de outras pessoas também, e teve a premiação, que
Quando a gente ganhou bolsa, a Luísa foi em primeiro lugar. Olha! Então, eu ia falar quando chegar na Luísa. A Luísa ela foi 3 anos consecutivos. Primeiro, né? Não, é pro evento, né? Pro IAGP e depois ela foi pro Valentina, né? Depois, Valentina, o que seria Valentina? são vários eventos, festivais no Rio de Janeiro, Sim. né? Onde você manda vídeo, você tem que ser aprovado. Ela vai 3 anos seguidos pro maior festival de dança do mundo e ela foi pro WBC também 2 anos seguidos, onde um ano ela ganhou medalha de prata e esse ano ela ganhou medalha de ouro. Em Valentina também, que foi esse ano, ela ganhou medalha de prata. Entendi. Ela vai falar um pouquinho. Pera, fala aí, Lisa, pra gente. Então, eu passei mais ou menos um mês nos Estados Unidos. Eu comecei indo para Nova York, participar do Valentina, que é o VKIBC. E aí eu apresentei minha avaliação, foram 2 fases. Aí eu dancei 2 variações de balé clássico e um solo de contemporâneo. E aí os jurados dão as nossas notas e nós somos avaliadas a todo momento, né? No Valentina não teve aula, foi só apresentação, então foi ali o momento. Então, às vezes a gente não tá no nosso dia, mas a gente tem que seguir ali certinho, né? Depois eu fui pro IAGP, que foi em Nova York também. Passei 1 semana e meia no IAGP. No IAGP tem aula todos os dias, ensaio, tem Grand Défilé, que é um encerramento com todos os bailarinos de todo mundo, uma coreografia em grupo, muito bonita, muito legal. Eles fazem uma gala também com bailarinos internacionais muito conhecidos e é muito legal assistir porque a gente consegue se inspirar e são bailarinos muito, muito, muito bons que estão aí no mundo da dança já faz tempo. E depois eu fui pro WBC junto com elas duas. E aí foi uma experiência muito legal. Ano passado, como o Daniel falou, eu peguei medalha de prata. Então esse ano, eu não vou mentir, eu fui com o foco de pegar medalha de ouro, né? Porque eu já conhecia, já sabia o que eu precisava para ganhar. Então eu já fui pensando nisso. E foi uma experiência muito legal. Nossa, parabéns a todas vocês. E viu o que ela falou? Eu fui com foco de pegar a medalha de ouro. Né? Quantos anos, desculpa? Eu tenho 14 anos. 14. E segura ela, hein? Agora tem 2 meninas ali também que estão precisando vir aqui contar um pouquinho da história delas assim. também. A gente está curiosa. Que é a Maria e a Giovana e Maria. Vem pra cá, pra gente conhecer também um pouquinho vocês. Maria, eu tô sabendo que você também já foi para os Estados Unidos, né? Tem Já. quanto tempo isso? Como é que foi? Então, eu fui com 10 anos em 2017. Eu era muito novinha. Então, quando eu fui, foi mais por experiência mesmo. Eu ainda não tinha nem a noção de que eu estava num campeonato internacional. Mas eu lembro que a sensação de estar lá era muito de nervosismo, né? Fui eu e mais 3 alunos na época, era do ateliê, né? E aí a gente passou 12 dias lá. E aí a gente fazia aula com vários professores renomados, assim, que também são diretores de companhia lá de fora. E aí também eram 2 fases também. E aí eu dancei variação contemporânea. Você ganhou alguma colocação bacana? Não, e também eu fiz aula de bolsa, mas na época eu era muito nova, eu só tinha 10 anos. Mas a experiência já é tudo, né? Não podia nem ganhar bolsa, assim, porque eu tinha 10 anos, só pra cima. Então você também está nessa busca de ter isso como carreira? Sim, eu quero uma companhia fora. Que legal. Todo mundo queria. E Giovana já foi ou está almejando fazer essa viagem ainda? Sim, com certeza. Ainda estou fazendo bastante aula, saindo bastante para o futuro próximo, espero, e até para fora. Giovana já está bastante tempo? Qual a sua idade? Tenho 15 anos, fiz esse ano. Eu entrei no ateliê, eu tinha 13 anos, ia fazer 13 anos. E isso. Aí no Você está balé, com quantos anos agora? eu estou com 15. 15, tem 2 anos então. Ela também é como a Maria, que é Sim, rapidamente conseguiu esperar? ela, por exemplo, ela fazia em outra escola, só que não é especialista no balé. Então, Eu comecei a fazer balé com 4 anos. mas ela é professora de balé. Então ela sempre- Nós duas, né? A gente é filha de... Então nunca pararam, Não. assim, em Então, casa. a mãe podendo- dela procurou o ateliê num dos festivais que a gente foi.
foi dizendo que queria levar a filha dela para a gente trabalhar, né? Sabendo ela que a gente é especialista no balé clássico, então ela está nessa caminhada aí, tem 3 anos. Parece que é que a gente fica ali, então já faz 3 anos. Nossa, já faz isso tudo. Né? Já tem bastante tempo, assim. Claro que para vocês, né? Pro balé. A gente, assim, que está de fora por 3 anos, 3 anos não existe, já são uma existência. Daniel, quem é que faz essa conexão com essas escolas, com esses eventos internacionais? É a sua escola que proporciona isso para as meninas? Ou são elas que têm que correr atrás? Como é que funciona Não, isso? a gente que proporciona, a gente dirigir e dar para o sonho dela, a gente vê a característica de cada um e a gente manda os vídeos para os grandes eventos fora do Brasil. Já visando a experiência, já visando o amadurecimento psicológico e técnico, né? Porque o bailarino ele tem que lidar com o público de uma maneira diferenciada, né? Então a gente prepara as meninas nos grandes eventos dessa maneira. O foco é elas serem contratadas futuramente. Então a gente planeja toda a vida delas dentro do balé, com o aval da mãe, né? Que fala, não, é isso, a gente vai mostrando para a mãe, mostrando para ela se é também o que elas querem, e a gente vai direcionando de acordo com o sonho de cada um. Vocês vão direcionando, se elas querem ir para fora, vocês dão o direcionamento, se elas querem atuar aqui no Brasil, vocês dão o Direcionamento. Dificilmente as meninas não querem ficar no Brasil, porque a cultura ela é bem desvalorizada, principalmente na área do balé clássico. Entendi. Então, assim, a mãe dela é bailarina, funcionária pública. Mas hoje em dia, assim, é bem difícil você ser funcionário público no balé. Então, lá no estrangeiro é bem melhor, Europa, Estados Unidos. Então, a gente já ensina elas que tem que falar inglês, fazer um curso de inglês, tem que, se eu sonho morar nos Estados Unidos, eu tenho que já começar o planejamento. Exato, Né? exato. Para isso. Luísa, conta pra gente, você falou que ficou um tempo lá fora. As bailarinas lá do exterior, elas também têm essa rivalidade? Elas são mais receptivas? Elas são fortes concorrentes? Como elas se enfrentam? Isso. Então, lá fora é bem complicado nessa questão, porque a gente aqui está acostumado a se conhecer. Então, por mais que tenha uma competição entre nós, nós não somos aquele tipo de pessoa que vai fazer alguma coisa para prejudicar a outra. Lá fora não é bem assim. Lá fora cada um quer ter seu nome, então toda hora cada um dando alfinetada no outro. Então acaba que a pressão é maior. Porque lá tem gente de todo mundo tá querendo o mesmo lugar, né? Então acaba sendo mais difícil pra gente conseguir. É uma pressão psicológica, principalmente, muito forte. A gente tá representando o Brasil lá fora. Então, essa parte pra mim é bem complicada quando a gente vai falar lá de fora. Foi um susto que você teve? De choque? Mas agora eu tô mais acostumada. Você acha que está mais preparada? Sim, agora eu já consigo lidar bem com isso. E não tem como falar que isso é em geral, de todos os festivais lá fora. Porque o WBC, que nós fomos, é um festival muito mais tranquilo. É um festival que as pessoas nos recebem muito bem. É um festival que não tem tanta competição. Você tá ali, mas você tá vendo que tá todo mundo querendo a mesma coisa, mas a gente tá ali, cada um no seu lugar, não tem uma tentando ser melhor do que a outra. E tem outros festivais que são maiores ou que são, enfim, que acabam sendo um pouco mais difíceis e a nossa pressão fica um pouco maior. Entendi. Agora, Daniel, só para completar aquela informação que você estava passando sobre você faz essa conexão com os outros países, isso é algo difícil de se ter na sua área ou você pode dizer que isso foi conquistado com a sua carreira que você já tinha anteriormente, essa conexão, não é para qualquer escola? Como é que funciona isso? Então, eu acho que a pandemia, falando de mente, dessas coisas, criou uma geração muito forte, pelo menos no balé. O balé ele teve que ser adaptado na pandemia, onde as meninas faziam aula no chão da casa, né? Então isso transformou ela numa mente muito mais forte. Então a gente tenta ensinar elas a mente forte. E sobre essa conexão, o ateliê ele sempre teve um nome bem renomado pela característica do balé clássico. Então assim,
a internet, voltando a falar da pandemia, nos possibilitou às vezes filmar a Luísa e mandar para uma companhia lá fora. Né? O desenvolvimento da internet global também isso facilitou o Eles nosso são trabalho. abertos a receber. Eles são abertos, né? Desde que seja um bom trabalho. Sim. Muita gente manda, agora ser aceito é outra coisa. Eles são bem rígidos com a qualidade do balé clássico. Então, quando a gente fala de mente forte, de competição, eu falo exatamente disso. A gente tem que estar pronto para o sim e para o não. Sim. Então, eu tô vendo que, assim, pela quantidade de meninas que você trouxe aqui, que são só algumas, né? Só algumas. Vocês são uma fábrica de talentos. Sim. A gente tem bailarina no São Francisco, bailarina no Brasil, bailarina em todo lugar do mundo. A gente já formou, a mãe dela principalmente vem com esse trabalho mais antigo, que a mãe dela já está na área há 30 anos. Fora também 35 do Brasil anos. vocês também têm? Fora do Brasil vocês têm bailarinos lá? Sim, tem a Tamires Chuvas, que visitou a gente do São Francisco. Então, elas próprias no futuro vão ser o nosso intercâmbio. Sim, entendi. Quando uma outra geração vir, a gente tem a Luísa, lá fora a Maria Helena, a Barreira, a Yasmin. Então, a nossa conexão são os próprios alunos e a internet. Da gente filmar uma aula de qualidade e mandar para os eventos. Entendi. Né? Europa, com relação à Europa, por exemplo, comparando a Europa com os Estados Unidos, o que você diria que de repente tem uma receptividade melhor com relação ao balé clássico brasileiro, vindo do Brasil? Então, o balé na Europa está aceitando estrangeiro agora. Ele não aceitava estrangeiro. Não aceitavam? Eles eram bem rígidos. Por exemplo, a Rússia não aceitava nenhum tipo de estrangeiro. É bem E eles são fortes. Eles são os melhores. Inclusive o nosso método é vagando, é russo. Então eu preparo elas para esse tipo de coisa. Na Europa, hoje em dia, já está mais fácil. Mas antes eles não aceitavam de maneira nenhuma, nenhum tipo de estrangeiro, não era brasileiro, não podia ter, porque o físico longilíneo dos russos, eles queriam manter a genética e, como é que eu posso dizer, para ficar igual, um corpo de baile homogêneo, né, que fala. Homogêneo. Homogêneo, então assim, um brasileiro não se enquadrava. Né? Então eles eram tão assim rígidos que era só russo. Então eles foram abrindo e foram cedendo, vendo que os brasileiros, que os americanos são talentosos, tanto quanto os russos. E às vezes até mais, né? Sim. Claro. Até mais. Então eles foram abrindo para... Isso a gente está falando de estrangeiro, ainda tem raça, né? Que hoje em dia ainda tem companhia que não aceita muito bem o negro. Aí entra nessa área. E é uma grande bobagem. É uma grande porque bobagem. Então, profissionalismo, dedicação, né, sonho de cada pessoa, que faz com que a pessoa se motive, aí desenvolva a automotivação. Isso independe então, por de exemplo, raça, de cor, desculpa interromper, mas se elas, por exemplo, quisessem ir para a Rússia há 20 anos atrás, não era possível. Nossa. Agora já tem mais. Agora já é possível. Já tem brasileiro, o primeiro bailarino no Bolshoi, no Kirov, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então a Europa era mais fechada, só que hoje em dia abriu para Portugal é invadido por brasileiro. Né? Ah, é? Acho que é um pedaço do Brasil na Europa. Sério, na questão da dança. Na questão Todas da as dança. áreas. Eu tenho amigos lá que não são da dança, eu tenho amigos bailarinos. Então, eu acho que é o país na Europa mais fácil de acesso, né? Assim, mas hoje em dia todos já estão mais globalizados. Mas hoje em dia, se você quiser fazer uma audição na Rússia, você pode mandar um vídeo e fazer o trabalho que a gente faz. Preparar, mandar o vídeo e eles dizem sim ou não. Faz, né? Agora pensando nesse papo nosso aqui, que também envolve o empreendedorismo, que a gente acabou que envolveu muitos assuntos, mas pensando aqui na questão de empreendedorismo, como é que é a cultura na área do balé? Normalmente, as meninas, elas caminham para o CLT ou a maioria tem que empreender naturalmente? Como é que funciona? Tirando a questão de contratação para ser um professor, para elas serem essas artistas que vão fazer shows, elas são empreendedoras? Como é que funciona essa cultura de trabalho? Então, no balé clássico tem um sindicato da dança, que é o registro da RT, né? Que é a mesma coisa para ator, atriz, Não, é para enfermeiro, não tem o sindicato dos enfermeiros. Não, eu digo DRT no caso. DRT é artista.
Antes de bailarino clássico. Aí existe o DRT com o balé clássico, pro jazz. Você não consegue emprego no Rio sem fazer a prova do registro profissional. Tem que ter a prova. Você tem que ter a prova. Lá fora você não precisa. Aqui no Brasil, para você ser do municipal, você tem que ter um registro profissional. Você se forma e você vai fazer a prova do sindicato. Ou se você conseguir comprovar que você já é profissional na área, exemplo, a Luísa ou a Maria Helena passam uma audição para o Teatro Municipal. O sindicato já dá o registro para ela poder trabalhar. Mas Na como verdade, é que é? Elas que desculpa, buscam? Não, na verdade, esse DRT, Ah, eu acho que ele ficava, não sei, corrija se eu estiver errada, mas eu acho que ele é registrado na carteira de trabalho. Sim, ele é Entendeu? registrado na carteira É de como se trabalho fosse- como bailarino. É como se fosse uma profissão ali, tipo, Enfermeira. entendeu? Só que é um DRT, porque é voltado mas para aí tem arte. uma empresa que direciona as profissionais para os trabalhos, ou elas que depois, uma vez profissional, elas mesmo buscam esses trabalhos. Como é que funciona isso? O registro profissional é o seguinte, a Maria Helena, com 16 anos, ela pode ir lá. Existe prova por período. Eu quero me tornar profissional, eu vou lá e faço a prova, uma aula prática, primeiro teórico e prática. Ela passando, ela ganha um registro profissional, que a partir daquele momento ela é profissional naquela área. Como elas começam o balé tipo, com 5 anos, então quando elas vão fazer a prova, ela já tem 15 anos de balé, então eles já associam ela passando na prova que ela é capacitada para exercer aquela função. Então, os convites vêm naturalmente ou elas têm que correr atrás? Ela Essa é a tem que ir questão. lá se inscrever, é uma prova como vestibular. O tempo inteiro elas têm que passar por provas. A vida inteira. A durante carreira. vida toda é uma competição. Nossa. E é por isso que Então eu elas digo, fecham contratos. Tipo, hoje eu tenho um contrato, amanhã eu tenho que me preparar para uma outra prova Sim, para ter mais e é. o contrato continuar, né, na carreira. então é todo o tempo, quando ela entra, por exemplo, a mãe dela é funcionária pública do municipal. Entra um diretor, não gosta dela, ela tem que trabalhar mais. Então todo o tempo você passa pela avaliação do diretor. Então é por isso que eu tento preparar elas demais psicologicamente. Você se voltar para Deus e ser forte psicologicamente. Você acredita que elas precisam ter uma mente empreendedora por conta dessa questão? Sim, eu acredito que tem que pensar à frente, tem que pensar, Elas têm que buscar as oportunidades tem delas. que buscar O tempo inteiro. o tempo inteiro. Não somente contar com vocês também, né? Não. Na questão É o da mais busca. fácil, quando está com a gente, porque a gente ama, a gente orienta, mas lá fora elas vão lidar com pessoas que às vezes não estão interessadas. Então, na realidade eu entendi que você estava querendo saber como é que seria isso, se a profissional ou o profissional de dança, de balé clássico, principalmente aqui, se tem um contrato ou se tem uma CLT, né? Uma carteira de trabalho Sim. que você está falando. Sim. Na verdade, tem que tirar o registro artístico, que é o Ele vem da DRT, carteira de trabalho. que é o DRT, porque a dança é arte. É a mesma É. coisa que TV, teatro, essas coisas assim. Então você vai tirar o DRT. Quando você faz teatro, você tira o DRT. Se for no teatro, você tira o DRT. É a mesma coisa, elas também. E aí, esse DRT é registrado na CLT. Não é isso? Na carteira de trabalho. Então, elas são profissionais agora por causa desse Eles registro. podem trabalhar Na carteira de trabalho, elas são profissionais da dança. Aí, de quê? Qual é a especialidade? Balé clássico. Elas Ok. são contratadas no sistema de CLT, mas tem que ter iniciativa empreendedora. Isso aí. Elas, por exemplo, quem tem o registro profissional de balé clássico pode ser profissional em todas as áreas. Jazz pode dar aula. Isso. Pode O balé dar clássico é o aula. principal. Aí se eu tenho um registro só no jazz, eu não posso dar aula de balé. E como vocês se veem assim? Vocês se enxergam empreendedoras? Pode falar assim, já na idade de vocês. Vocês se enxergam? Então, é porque quando a gente, como ele disse, ele prepara a gente. Então, quando a gente vai pra fora, com uma companhia, também tem os cargos. Corpo de baile, solista e primeiro bailarino. Você vai sendo promovido, né? Então, quando você tá lá, profissional numa companhia, a gente tem que estar sempre trabalhando internamente pra gente querer subir de cargo, né? Pra caso algum diretor goste da gente, a gente vai sendo promovido até o cargo de primeiro bailarino. E até quando a gente se torna primeiro bailarino, a gente tem que ir em busca de workshops, dar aula fora também de companhia, porque não é só numa companhia. Os primeiros bailarinos, eles também são contratados para gala, eles também ganham dinheiro não só na companhia.
Entendi. Também dando workshop, aula, essas coisas. Entendi. Eu acho que quando a gente tá lá no primeiro papel, na primeira bailarina, a gente não. Ah, pronto, vou relaxar. Não, a gente tem que estar sempre buscando trabalhar mais e mais e mais. Cuidado físico, se você sai um pouquinho da forma, você é Já encostado. Então, assim, a mente tem que estar. E a gente ensina. Elas ela têm que também. ter uma autocobrança. É aí que também está a questão da visão empreendedora. O empreendedor ele tem que se autocobrar. Normalmente, quando você trabalha para alguém, você espera que a pessoa te direcione, te oriente, te cobre. Né? Então, elas têm que ter essa consciência, essa iniciativa, né? É O verdade? tempo todo, 24 horas. Porque então, não tem ninguém ali com vocês e vocês que têm que estar dando conta disso, entendeu? De cada um. Eu sempre ensino elas que a competição, apesar de ter e ser saudável, ser importante a competição maior é entre elas mesmo. Então, assim, se elas não estiverem ali, então às vezes a gente chega, elas querem largar, a gente entra no baixo psicólogo na gente, a gente vai lá e mostra o caminho, que é normal ter frustrações. Porque quando elas são muito pequenas, elas não sabem, essa idade já sabe, né, que a fase ruim passa, né, como toda profissão. Só que no balé tem um sentimento também, tem o físico, tem o psicológico, tem tudo de uma profissão só, conseguiram colocar no balé. Então, Agora você vê, o empreendedorismo, ele realmente é globalizado, vamos dizer assim, porque você transformou o seu dom, né, o seu conhecimento em valores no final do mês. E aí você também transforma vidas, obviamente. Porque essas meninas, esses meninos passam na sua academia, passam pela sua academia, e você vai transformando a vida de cada um. Eu consigo ver direcionando. isso. Você consegue ver isso, assim, tipo assim, eu sou um transformador de vidas? sim, e na verdade é uma cobrança, né, a gente como professor, que o que acontece? Não adianta você falar. E a gente é humano, a gente é, e elas estão atentas aos nossos exemplos. Não é muito no que a gente fala. Então o exemplo que a gente dá, às vezes, e eu ensino para elas também que a gente vai errar. Que elas não têm que copiar o erro, que elas têm que copiar aquilo que a gente tem de melhor. Né? Porque gente perfeita não existe. E como também, o que acontece? A dança cria um sentimento por todas elas. Até na hora delas irem, a gente sente como um filho que a gente caminhou, mas que a gente não queria que tivesse indo. Só que faz parte da vida, né? Então, assim, a gente Tem que soltar. cria um Passa sentimento pra ali falar. forte que a gente fala, caramba, tá chegando a hora de dizer. E aí elas vão para uma outra jornada, né? Que não mais com a gente. Então, assim, é doloroso todas as vezes que a gente vai refazendo. Você se sente responsável? Você se sente assim, responsável por cada aluno seu? Assim? Então, é um filho que a gente gera, na verdade. É. Quando entra, a gente já... É um filho que a gente, assim... A gente se cobra, puxa, o que a gente vai fazer para ela conseguir realizar o sonho? Então, a gente, assim... eu me sinto responsável pelo sucesso e pelo fracasso dela. Então, assim, se ela chora, a gente chora junto. Se ela ri, a gente ri junto. E a gente mostra, muitas das vezes a gente não está bem para dar aquele conselho, mas a gente tem que dar, porque a gente já é adulto e elas não entendem. Né? Então é doloroso para ela e para a gente, é como se fosse um pai mesmo. O pai não quer ver um filho levar um não, mas ele entende que aquilo faz parte da Faz vida. até do aprendizado, do amadurecimento, né? Então, assim, dói mais na gente às vezes do que... É mais fácil para mim entrar e dançar do que ver elas dançando na coxinha. Agora, Daniel, qual a visão de futuro hoje sua, para a sua profissão e para a ateliê? Eu, como eu sou do norte, eu queria abrir filiais do ateliê, né? Eu acho que botar o método que a gente tem, que é Vaganova, russo, mas com Deus. Eu sempre tenho um sonho de poder falar de Deus através da arte. Isso é uma coisa minha. E os meus sócios, que é a mãe dela, e a Vanessa tem o mesmo pensamento. Porque assim, o sucesso, ele, pra mim, não vale nada se a gente não ensinar o verdadeiro. Os valores de Deus. Os valores, né? Nossa, Valores morais, né? Eu ensino que Deus, ele é a base de tudo, e a gente coloca o coração E vou te tudo falar, na vida. até para quem não crê,
tem valores melhores para se adotar para a vida do que os de Jesus Cristo. É verdade? E elas foram entendendo isso, não foi uma coisa forçada. Eu fiz uma reunião com as mães e falei, vocês são de acordo da gente botar um Pai Nosso? E as mães foram unânimes, não, mesmo quem não tem religião, porque o reflexo na casa é melhor. Que bom. Né? Então, assim, elas... Porque, assim, existe a rebeldia do adolescente. E a gente está com parceria com a mãe. Então, se a tua mãe disser que você não vai hoje, você não vai. Não adianta você ir bater boca, que a gente vai chegar lá, a gente vai estar do lado da mãe. Não do lado da... Porque a disciplina, ela faz parte disso. Então, a mãe, ela disciplina. Eu ensino as mães não tirar do balé, porque um dia que você perde, tira o celular, às vezes. Né? Então, assim, a Luísa cansa de ficar sem celular. Que assim, faz parte da disciplina. Você não pode cortar uma coisa que pode ser que elas sejam profissionais depois. É como você chegar para o teu filho, tu não vai para a faculdade hoje, tu tá de castigo. Então, num balé eu recomendo tirar um shoppingzinho que não vai mais, o celular, entendeu? Para que elas não venham ser prejudicadas no balé. Eu achei... Fala, amigo. O papo foi ótimo, né, amiga? Mas eu queria que ele falasse aí para o nosso público. Eu tenho certeza que vai ter gente aí ouvindo, não só bailarinos que querem uma carreira, mas também bailarinos que querem, ou bailarinos que querem empreender na tua área. Mas o que eu ia falar é o seguinte, eu achei ótimo essa questão de estabelecer valores Claro, com certeza. cristãos, né? Porque independente de religião, cristão porque vem de Deus, né? Todo cristão acredita em Deus. Então, assim, eu achei muito legal ele estabelecer esses valores, porque hoje em dia está muito difícil isso. Então, a gente tem que realmente bater palma para vocês, tá? Bater palma para ele da dança, gente. Fala, amiga, que você Então, eu tenho certeza, como estamos falando aqui, que tem pessoas lá que estão nos ouvindo, não só bailarinos que querem seguir essa carreira internacional, mas também pessoas que possam até estar querendo empreender com escolas de dança. Qual a dica que você dá para quem está querendo entrar aí nessa caminhada, nessa trajetória, como você hoje chegou até aqui? Então, assim, para investir e... Assim, hoje o que está dando muito sucesso é que as pessoas acham que o balé só é para quem quer ser bailarino. Uma das turmas melhores que a gente tem que ter um retorno financeiro melhor é o balé adulto. Pessoas que sonharam, não tiveram oportunidade na época, 40, 50, a gente tem uma turma que tem menina de 50, 40 que começou o balé com a gente e hoje em dia é realizada. Faz vídeo. Então, você falou, é o meu sonho, o balé é para todo mundo. Não é só para... Então, a área que dá mais retorno é o balé adulto no ateliê, é o que mantém a escola, né, financeiramente. Sério? Então, assim, para quem quer empreender tem que estudar muito. Não adianta, o balé não é teórico. O balé você tem que entrar no palco, você tem que viver, você tem que sentir para você poder passar para a sua... Você tem que praticar junto com as alunas. Tem que praticar, porque a aluna fala, tio, eu não consigo entrar. Se eu nunca tiver entrado no palco, como que eu vou falar para ela e acalmar? Então, assim, a gente tem que ter vivido para depois ensinar e empreender. Né? E eu ensino isso para elas. A carreira de bailarina é curta. Depois elas vão ter que ser empreendedoras. Vão ter que dar. E eu ensino a ter o seu próprio negócio, porque você faz do seu jeito. Né? Você ensina da sua maneira e elas levando isso que a gente tem que ensinar a Deus, um ensinamento de qualidade, elas vão ser bem-sucedidas em qualquer língua, em qualquer idioma, em qualquer... Não vão perder os valores, não vão perder os valores familiares também, que eu acho muito importante. Não deixar o sucesso subir a cabeça. Não se deixar levar pelo glamour, porque tudo passa. Né? Nem tudo que reluz é ouro. É verdade. Também não querer atropelar etapas, né? Então isso é muito mais um dos tópicos importantes, não atropelar etapa. Por exemplo, elas são bem sucedidas já, apesar de nova no balé. Só que elas não vão, elas estão preparadas para morar fora, mas não. Elas estão preparadas para lavar sua própria roupa, para fazer sua própria comida. Então até nisso eu aconselho elas sempre a estar, deixa eu fazer minha comida, deixa eu fazer. Porque quem sonha, e a mãe não vai acompanhar, a mãe tem uma vida, então elas vão praticamente sozinhas com 16 anos, 17. Das meninas aqui, quem que você acredita que já está próximo de começar a trilhar sozinha, em breve?
Eu acredito que todas elas já estão assim, mentalmente preparadas para isso. Né? Só que sabe por que elas me olham? Porque eu digo que não. Porque o meu papel sempre está mostrando para que tenho que aprender, que eu tenho que correr atrás, que nunca vai estar bom. A gente entra naquilo de novo, porque é sempre uma competição. Sim. Onde você é encostado por pouca coisa. Sim. Qual delas aqui pode dar essa dica para o ouvinte lá de como é que tem sido a trajetória até aqui e dicas para quem quer entrar nessa? Vai, Maria Helena. Então, é difícil, porque tem sempre essa pauta, né, do balé, se é arte ou se é esporte. Mas eu acho que é os dois, porque a gente está sempre trabalhando o nosso físico, a nossa mente, mas a gente também é artista. Então eu acho que tem que focar sempre no físico, sabe? Tá sempre se esforçando muito nas aulas, sempre se esforçando ao máximo. Também a mente e o artístico, porque balé também nós somos artistas, né? A gente está contando uma história para o público. Quando a gente se apresenta, é uma história, são várias histórias do balé, então a gente está contando uma história também. Então, os jovens que querem seguir o que vocês hoje estão fazendo, a gente é tem que atleta, ter muita então, dedicação, tem que ter né? muita dedicação. Abdicação, não é verdade? Sim. Por que hoje vocês abdicam? As pessoas Então. precisam entender qual é o preço. Então, Qual é o então, preço? Esse é alto. é aula, tipo, o principal é aula, como o Daniel sempre fala na aula, né? Aula, sempre aula. E, como é que se fala? O resultado no palco é da sala de aula. Então é assim, muita aula e também a alimentação, tá sempre cuidando do corpo, principalmente, porque é o nosso meio de trabalho. Né? Então, independente desses sacrifícios, vocês se consideram felizes? Sim. Realizadas? Vocês, meninas, A gente faz o também? que a gente ama. É isso aí, É gente. isso. Que Acho que a papo gente- lindo, acho que a maravilhoso. gente Eu amei. conseguiu aqui Acho que a gente terminar, conseguiu, né, assim, esmiuçar maestria. bastante o trabalho deles. Achei lindo. Uma história muito Daniel, bacana de todo parabéns. mundo. Estou muito feliz aqui com o que eu aprendi, com o que eu ouvi. Olha, gente, a Ateliê da Dança já esteve nos Estados Unidos. Aonde mais? Estados Unidos. Europa. Onde? E é mais? só o começo, né? Todo mundo tem um pedaço da Tem um pedacinho, né? Brasil quase todo, né? É, o Brasil. A gente é reconhecido no Brasil, do norte ao sul. Que bom, Daniel. Então vem para a Ateliê da Dança, Sim, chama, Daniel, gente. Vem, Vem para a Ateliê da Dança, no Clube do Valqueiro. Passa as informações que as pessoas querem saber onde é que vocês estão, o contato, tudo direitinho. Primeiro, antes de falar, eu queria agradecer ao Wilson, né? Que na pandemia, como todas as empresas, muitas empresas fecharam a porta, ele deu um suporte para a gente. Falou, não se preocupa que a gente vai resolvendo as pendências depois, assim como hoje, ele é um padrinho do ateliê, sem o Wilson lá no clube. O ateliê tinha fechado as portas por toda a dificuldade que às vezes a gente passa financeiramente. Porque assim, às vezes a mãe não tem condições e a gente acaba cedendo, mas a gente perde financeiramente. Se eu pudesse trabalhar de graça, eu trabalharia, mas a gente precisa sobreviver. Então, assim, se não fosse o Wilson, se não fosse o clube do Valqueiro em geral, que abraçou o ateliê, assim, já falei várias vezes, Wilson, eu acho que não vai dele, não, meu parceiro, pode deixar que eu vou resolver. Ele está aqui, o Wilson. E ele Wilson tem mesmo. resolvido, ele tem sustentado o ateliê moralmente. O ateliê fica no Clube do Valqueiro, Rua dos Miosotes 53, terceiro andar. Lá também tem outras modalidades. Tem o meu mestre do Jiu-Jitsu, Luciano Mendes, o professor de Muay Thai, que é no mesmo lugar. Quem quiser balé tá lá em cima, quem quiser luta tá lá embaixo. Vai lá embaixo. Passa o telefone e o Instagram Futebol, também. o Instagram a Maria Helena vai falar que ela que mexe no Instagram. É a Ateliê da Dança RJ, o da Ateliê. Vocês estão no YouTube também? Tem vídeos de vocês? Tem vídeo. É, Tem elas tem YouTube, pequenininhas, tem ela com Ateliê da 3 Dança. anos, 2 tem anos, muitos 5 vídeos. anos. Então vocês que querem ver aí como é que tá o nível do trabalho delas, dá uma olhadinha nos vídeos do YouTube No também. Instagram, Gente, Facebook. Tem Telefone. todas As meninas. as apresentações dela e as viagens que elas Que fizeram. legal, vou Muito assistir, legal. com certeza. Né? Telefone, faltou Eu vou dar o muito telefone importante. aqui, que eu vou pegar. O telefone para contato é 21, né, Rio de Janeiro, 99 20
77-440. Muito legal. Gente, nós queremos agradecer a presença de todas vocês aqui, de você, Daniel, também, do Wilson, que está ali, né, só olhando aqui pra gente. Vamos chamar as meninas para chamar também. Vem, Para dar o tchau pro pessoal. Ateliê da Dança em As Empreendedoras Brasil! Vem!